Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Saudades dos nossos encontros presenciais, mas acredito que isso vai ser por um tempo e a gente vai poder voltar à normalidade o quanto antes, né? Temos que ficar confiantes. Eu espero que todos façam as atividades semanais que a gente está enviando, porque realmente é importante para vocês não perderem o semestre letivo, tá? É uma alternativa que a Uniplan apresentou e que eu acredito que vai dar bastante certo, né? Desde que todos colaborem. Então, eu vou passar para vocês aqui uma breve explicação, uma microaula, tá? Sobre os métodos de avaliação de desempenho. Então, nós temos aí 8 métodos, né? É claro que não são só esses, mas esses são os mais tradicionais, por isso que a gente vai ver sobre eles. Hoje eu vou explicar os 4 primeiros e na semana que vem eu vou explicar o restante. Então, vai ser uma aulinha aí de 10 minutos mesmo, para vocês ficarem mais familiarizados, até porque vocês já leram esse material, já tiveram acesso, inclusive já até resolveram questões sobre isso, né? Então, a primeira aula nossa à distância foi o trabalho que vocês fizeram em casa. A segunda foi aquela participação no fórum. A terceira foi o formulário, né, de questões que a gente resolveu na semana passada. E a quarta aula à distância vai ser esse vídeo aí que eu preciso que todos assistem, tá bom? Então, vamos lá. Escala gráfica. O método de escala gráfica, gente, é um método de avaliação de desempenho muito usado, muito fácil de ser implementado, tá? A gente fala que é um formulário de dupla entrada. Por quê? Eu coloco uma entrada que são os indicadores a serem avaliados, né, do colaborador, por exemplo, assiduidade, pontualidade, liderança. E a outra entrada é onde eu coloco a avaliação dele, que vai ser ótimo, bom, regular ou fraco, igual está aqui no exemplo desse slide. Então, essa ferramenta, ela exige cuidados, né? Porque é uma ferramenta que pode neutralizar o julgamento pessoal do avaliador. Então, vamos supor que eu sou gestora aqui do setor e estou avaliando o desempenho, né, do meu subordinado. E aí eu vou colocar lá a questão do atendimento ao público. Como que é o atendimento desse meu subordinado? É ótimo, bom, regular ou fraco? Né? Então, eu vou marcar um X aqui na opção que mais se encaixar com o perfil desse colaborador. Esse método de escala gráfica também pode ser utilizado para o cliente avaliar o atendimento, avaliar o funcionário, beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do método de escala gráfica, os fatores, né, que são os indicadores, e essas colunas do lado direito, onde a gente vai marcar um X, né, de acordo com o resultado, né, do colaborador, beleza? Então, não tem segredo, é um formulário de dupla entrada justamente porque a gente tem os fatores e a avaliação. Aqui tem um exemplo, né, para a gente avaliar produção, grau de satisfação em relação à qualidade do trabalho, conhecimento das tarefas do trabalho. Então, esses indicadores, como eu já havia falado para vocês, não são padronizados, né? De acordo com o cargo, de acordo com o colaborador, a gente vai adaptando aí esses indicadores. Algumas características do método de escala gráfica. É ideal para cargos gerenciais ou operacionais. Então, eu posso utilizar essa ferramenta tanto para cargos mais altos, né, ali dentro da empresa, quanto para os cargos que estão na linha de frente, que são os cargos operacionais. É o único dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho, onde o cliente pode avaliar o colaborador de uma instituição. E é o método onde o gerente avalia o funcionário avalia o gerente, o RH avalia ambos. Então, essa ferramenta ela pode ser utilizada pelo cliente, pelo gestor de RH, pelo supervisor, pelo chefe, tá? É uma ferramenta muito diversificada, né? Pode ser usada por ambas as partes. Quais são os prós, né? Quais são as qualidades da escala gráfica? Facilidade de planejamento e de construção, simplicidade e facilidade de compreensão e de utilização, e facilidade na comparação dos resultados de vários funcionários.
Então, gente, é uma ferramenta fácil de ser elaborada e fácil de ser implementada. Então, o cliente que nunca avaliou ali um atendimento, ele vai pegar a ferramenta e ele vai saber usar ela tranquilamente, tá? E os contras? É uma ferramenta mais superficial, então ela não vai aprofundar em determinados itens específicos ali do colaborador e produz efeito de generalização. Então, a gente não vai conseguir fazer uma avaliação mais profunda, mais específica, tá? Método de avaliação por escolha forçada. Como o próprio nome fala, a gente tem a frase e a gente é obrigado a escolher se sim ou se não, tá? Então, é um método de escolha forçada. A gente não pode confundir com o método de frases descritivas, que é o que eu vou falar lá na frente. Então, esse método de escolha forçada, eu tenho as frases descritivas e em cada bloco eu vou escolher obrigatoriamente uma das alternativas, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui o cabeçalho, né, da ferramenta e eu tenho os indicadores. Colaborador apresenta produção elevada. Ou eu falo que sim, eu marco nesse mais, ou eu falo que não, que é quando eu marco aqui nesse menos, um X. O colaborador apresenta um comportamento dinâmico. Ou ele apresenta ou ele não apresenta. Então, o avaliador ele é obrigado a marcar se sim ou se não. Nessa ferramenta, a gente não tem uma generalização, não tem um meio termo. Ou ele é ou ele não é. Por isso que a gente chama de escolha forçada. Então, olha só. A escolha forçada é o método onde avalia apenas... Escolha forçada é o método onde apenas o gestor avalia o desempenho dos colaboradores, tá? Então, quais são as qualidades dessa ferramenta? Evita o efeito de generalização. Então, vamos supor que ele não é assíduo. Então, eu coloquei lá, ele não é. Não tem como eu colocar mais ou menos, regular, bom. Não tem como. Ou ele é ou ele não é. Tira a influência pessoal do avaliador e não requer treinamento dos avaliadores, tá? É uma ferramenta fácil de ser implementada também, mas como eu falei, ela evita esse efeito de generalização. O colaborador é ou não é. Quais são os pontos negativos? Quais são os contras? É uma ferramenta mais complexa para poder fazer o planejamento. Para implementar, nem tanto, mas para planejar. Não proporciona uma visão global dos resultados da avaliação. Não permite comparações. É uma técnica pouco conclusiva a respeito dos resultados e não tem participação do funcionário. Então, normalmente eu falo muito isso com vocês, né? Que quando o colaborador ele participa efetivamente da avaliação, é mais motivacional, ele se sente mais confortável, né? Então, a não participação do colaborador pode ser um ponto negativo, tá? Então, toda ferramenta vai ter os prós e os contras, né? O método de frases descritivas. Como que é essa ferramenta? É um método onde não tem a obrigatoriedade de exigir a escolha de frases. O avaliador ele só vai marcar aquela que ele acha que se adapta ao colaborador. Se ele vê uma frase que não se adapta, que ele não quer marcar, ele simplesmente pula. Então, essa é a diferença da escolha forçada para o método de frases descritivas. Vamos ver o exemplo. Então eu tenho aqui a lista, né? Primeiro fator, colaborador possui experiência suficiente para o desempenho do cargo? Eu marco que sim ou eu marco que não, mas se eu não quiser marcar, eu simplesmente pulo. Então, esse método de frases descritivas, eu não preciso obrigatoriamente marcar uma opção, como é no caso do método de escolha forçada, tá? Então, essa é a diferença aí entre a ferramenta. Pessoal, eu costumo falar isso em sala e eu repito. Cada ferramenta tem as suas características, então é o gestor que vai escolher aquela ferramenta que melhor se adapte para o cenário, para o cargo, para a empresa, tá? Então a gente está mostrando aqui quais são essas ferramentas, mas uma complementa a outra, a gente pode usar duas ao mesmo tempo, três, né, ferramentas, então vai depender muito do avaliador. Aqui é o exemplo, né, que continua aí dos fatores de avaliação de desempenho, tá? Preste atenção às condições de trabalho, o resultado do trabalho tem erros e não é satisfatório. Então, tudo isso são os indicadores que a gente achar importante, a gente vai lançar aqui no contexto. Então, é importante sobre frases descritivas.
é ideal apenas para os gestores avaliarem os colaboradores, não é ideal para, por exemplo, o cliente avaliar, tá? E esse método, né, de frases descritivas, ele tem um contra, que é justamente essa característica, né, de funcionar só para o gestor avaliar o seu subordinado, tá? Então, o próximo método que a gente já está aqui é o método de pesquisa de campo. Como que é esse método de pesquisa de campo? O próprio nome já fala, é quando o chefe, né, o gestor ali, o líder do setor, ele vai, né, no local de trabalho para poder investigar, fazer uma pesquisa de como está sendo a avaliação de desempenho do colaborador, tá? Então, é feito pelo chefe com assessoria de um especialista em avaliação de desempenho, que no caso é o gestor de RH, e o especialista vai a cada sessão para entrevistar a chefia sobre o desempenho dos seus respectivos subordinados. Aí aqui a gente tem um exemplo. A ferramenta de pesquisa de campo ela é dividida em 4 etapas: avaliação inicial, análise complementar, planejamento e acompanhamento. Então, a avaliação inicial é quando eu faço as perguntas para o chefe do setor. Por que o desempenho do colaborador foi insatisfatório? Quais motivos podem justificar esse desempenho? Foram atribuídas responsabilidades a ele? Por que o funcionário teve de assumir essas responsabilidades? Então, a gente vai fazer uma investigação inicial. A análise complementar é: qual tipo de ajuda que esse funcionário recebeu? Ele realmente foi treinado, já que ele teve um desempenho ruim, né? Depois a gente tem a fase de planejamento, que é onde a gente vai planejar o que precisa melhorar ali, né, no desempenho do colaborador. E, por fim, a fase de acompanhamento, que é quando a gente vai monitorar se realmente esse colaborador ele está sendo acompanhado para poder melhorar o desempenho dele, tá? Então, esse método de pesquisa de campo, gente, nada mais é do que ir até o local, né, o posto de trabalho, e identificar, né, o resultado da avaliação de desempenho dos colaboradores, dos funcionários. Quais são as qualidades dessa ferramenta? Quais são os prós? Envolve responsabilidade de linha, que é do supervisor ali do setor, permite planejamento de ações para o futuro, enfatiza a melhoria do desempenho e o alcance de resultados, proporciona profundidade na avaliação, então é uma avaliação mais específica do que aquela que a gente preenche os formulários, né? E permite relação proveitosa entre gerente e RH. Então, vocês têm que entender a diferença entre uma ferramenta e outra. Eu posso perguntar, por exemplo, a ferramenta de pesquisa de campo é mais profunda, mais específica do que a ferramenta de frases descritivas? Sim, com certeza, né? Porque ela vai a campo. E os contras dessa ferramenta é que tem um custo operacional mais elevado, já que tanto o gestor de RH quanto o chefe do setor precisam parar suas atividades para focar na avaliação de desempenho, para focar nesse momento aí de identificar as possíveis dificuldades do colaborador. Então, a gente tem como contra, como dificultoso aí nessa ferramenta, o custo operacional, porque tempo é custo, né, dentro da empresa. E o processo é mais lento e demorado, porque realmente ele é a longo prazo, ele não é feito em um momento só, e pouca participação do avaliado também, né, porque ali é o gestor de RH e o chefe do setor. Então, a gente pode complementar essa ferramenta com uma alta avaliação, que conta com a maior participação do funcionário. E, né, para a gente finalizar aí essa aula, a gente vai falar sobre o método de incidentes críticos, né? É um método de avaliação baseado em incidentes críticos, ou seja, nos comportamentos que estão fora do padrão de normalidade. Então, a gente só vai avaliar aqueles comportamentos que são extremamente bons ou aqueles que são extremamente fracos. Então, essa ferramenta permite que as exceções negativas devem ser corrigidas ou eliminadas. Vamos ver um pouco mais sobre ela. Então, eu tenho aqui no formulário somente aspectos positivos e aspectos negativos. Exemplo, colaborador sabe lidar com pessoas. Então, eu vou marcar assim. Colaborador tem facilidade em trabalhar em equipe. Eu posso marcar que não, então simplesmente deixar em branco. Então, todos os meus indicadores, todos os itens
ou são aspectos excepcionalmente positivos ou são aspectos excepcionalmente negativos. Como, por exemplo, apresenta muitos erros, falta de visão ampla do assunto. Vocês conseguem perceber que eu não tenho nenhum indicador que é um meio termo, que é mais ou menos? Então, eu só tenho indicadores críticos, ou muito bons ou muito ruins. E aí eu vou marcar um X naquele que mais se adaptar ao perfil do colaborador. Depois, eu posso colocar a data da ocorrência e o item onde foi crítico negativo, a data da ocorrência e o item onde foi crítico positivo. E aí eu vou ter um resultado, né? Com relação à produtividade. Trabalhou lentamente, perdeu tempo, não iniciou sua tarefa. Agora, se for positivo, trabalhou rapidamente, economizou seu tempo, iniciou imediatamente a tarefa. Então, de acordo com os incidentes críticos, eu vou ver o que foi bom e o que foi ruim. Eu não me interessa o meio termo. Então, o método de incidentes críticos é um método de avaliação onde o gestor avalia o desempenho dos colaboradores e é ideal para cargos operacionais ou manuais. Beleza, pessoal? Então, são essas 4 ferramentas aí. Espero que tenha facilitado o entendimento de vocês. Sei que a maioria já tinha visto, né, esse slide. Continuem familiarizados. Vou toda semana passar aí as atividades para a gente dar seguimento, né, até que a gente possa voltar ao encontro presencial. E na semana que vem eu vou fazer mais uma breve explicação do restante das ferramentas, que são a lista de verificação, né, os métodos mistos. A gente vê na próxima aula, beleza? Até mais!